Olá, tudo bom, meus alunos? Aqui é a professora Andresa Bello. Esse módulo é o módulo de Jogos e Recreações, é um módulo muito bacana, muito prazeroso e também muito importante na formação dos nossos alunos, tá? Esse vídeo, né, vai ser um vídeo de introdução para os conteúdos da nossa apostila, então estude a nossa apostila, leia ela toda, tá? A nossa apostila tá bem grande. Durante as nossas aulas, eu procuro sempre assim, trazer de maneira objetiva a explicação da nossa apostila. Mas é lógico que quando você lê em casa a sua apostila, torna a nossa aula muito mais produtiva, porque aí a gente consegue ser mais objetivo naquilo que realmente necessita ali de uma atenção especial, tá bom? Teremos também aí o post referente ao trabalho de conclusão de módulo. Também peço que você leia, assista tudo direitinho, todos os slides, para que você possa fazer corretamente o seu trabalho, tá? E teremos uma atividade hoje que vai ser enviada pelo bate-papo privado, tá? Aí na plataforma mesmo vocês vão enviar para mim. É uma atividade bem bacana e eu vou, assim, ressaltar aqui uma coisa importante, tá? Não basta apenas assinar o seu nome na lista de presença, é necessário que você realize suas atividades. Eu só estarei dando presença para os alunos que estiverem participando das atividades, tá? Porque acaba sendo muito injusto alguns alunos colocarem só o nome e não participarem. Se você tiver alguma dúvida em alguma questão, você pode estar trazendo pra gente a dúvida, mas você não pode deixar de se comunicar, porque quando você não se comunica, dá a entender que você não fez o trabalho, tá bom? Então, eu preciso dessa parceria com vocês, tá? Todos os trabalhos, todas as atividades que vocês, assim, compartilham, eu tô sempre anotando aqui a participação de vocês e tô emitindo aí um relatório por cada módulo, tá? Então, preciso da participação de vocês, desse apoio. Queridos, na nossa apostila Jogos e Brincadeiras, nós temos aí um pedaço onde temos um trecho assim do comentário assim de uma entrevista com uma professora e doutora, a Tsuko Kishimoto, que ela é bem conhecida quando se fala aí sobre jogos e brincadeiras. Quando nós falamos aí também sobre jogos e brincadeiras, existem dois teóricos que vão assim ser destaque dentro dessa questão, que é Piaget e Vygotsky. Então nessa apostila você vai perceber que a gente vai trabalhar, né, em algum momento aí falando sobre Vygotsky e sobre Piaget, porque eles trabalham principalmente ali Piaget sobre a questão ali dos jogos, tá? Faz parte do desenvolvimento. Brincadeira é coisa séria, é um direito garantido aí por lei para todas as crianças. Então, dentro das escolas, nós precisamos trabalhar os jogos e as brincadeiras, mas obviamente de maneira adequada. Então, atenção, não é deixar a criança solta no pátio, né? Sem ter ali um objetivo. Então, todas as atividades de todos os professores precisam ter um objetivo. E o nosso objetivo principal, primordial, é que o aluno possa se desenvolver. Como que o nosso aluno tem que se desenvolver? Desenvolver plenamente, né? O desenvolvimento pleno, de acordo com o que está lá no artigo 29 da nossa LDB, né? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, lá na seção que fala sobre educação infantil, vai dizer que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e tem por finalidade atender crianças de até 5 anos de idade com a finalidade do desenvolvimento pleno dessas crianças. O que seria ali o desenvolvimento pleno? Desenvolvimento físico, intelectual, psicológico e também social, complementando ali a ação da família e da sociedade. Então, as atividades que são elaboradas, elas precisam atender esses quesitos, né? Desenvolvimento físico, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento psicológico e social dos nossos alunos, tá? Então, para a doutora professora e doutora, né, Kishimoto, coordenadora do Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos e do Museu da Educação e do Brinquedo da Faculdade de Educação da USP, em São Paulo, o ser humano do século XXI só conseguirá ser um adulto sensível e criativo se tiver sido uma criança que brincou muito. O que tem a ver com essa sensibilidade, essa criatividade? Tem a ver com a evolução aí afetiva, psicológica dessa criança, bem como também os seus aspectos sensoriais e motores, tá? Os pais e a escola têm um papel fundamental de colocar a brincadeira na formação desse indivíduo moderno, diz, né,
segundo Tsuko, né, o jogo é importante para qualquer idade. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho, em alguns momentos, sobre educação infantil, só que não se restringe apenas à educação infantil, mas é importante para qualquer idade. Obviamente, a gente vai ver que, dependendo do jogo, alguns jogos vão alcançar melhor uma faixa etária e outros vão ser mais adequados para uma outra faixa etária. Então, cada jogo vai levar em consideração as características da idade da criança, tá? O jogo ele tem regras internas e também tem regras externas, como, por exemplo, o futebol, o xadrez. É engraçado porque muitos pais, né, com filhos que estão passando por um momento, uma fase assim um pouco rebelde, o que eles geralmente fazem? Eles colocam o filho deles, né, em uma escolinha de futebol para praticar ali algum esporte. Por quê? Esses esportes, esses jogos, eles possuem ali regras. E isso faz com que a criança ela se torne mais independente, autônoma, mas principalmente aprende valores, né? Aprende a ser ético. Brincadeira é colocar a mão na areia ou brincar de boneca. Ambos têm uma característica pedagógica importante, que é dar ao sujeito a possibilidade de tomar decisões. A criança ela pode parar e não querer mais jogar. Essa é uma prerrogativa básica do lúdico, né? Quando a criança fala, saí da brincadeira, parei aqui, né? Diferente, por exemplo, do trabalho, onde não se pode parar, né? Na vida real, o trabalho, você não chega no seu trabalho e fala assim, parei, saí da brincadeira, não quero mais brincar. A gente fica, né? Mas o jogo ainda existe essa possibilidade da criança não querer mais jogar. Uma competição internacional de xadrez já não permite que o participante abandone o jogo. Ele é obrigado a ficar até o final, porque isso traz implicações. No jogo de xadrez, né, em uma competição internacional, não há prazer, né? Esse jogo, com toda a atenção da competição, está mais próximo do trabalho do que da diversão. Então, na brincadeira, por exemplo, de casinha, a criança ela é filha, ela é irmã, ela é pai, ela é mãe e vive ali os esquemas hierárquicos da nossa sociedade. Essa é uma preparação para o mundo, para o ser humano simbólico, tá? Outro dado importante que afirma Tsuko é que, ao brincar, a criança não fica parada, ela desenvolve o seu lado motor, né? A questão ali da sua parte física. Não se trata de dar ginástica, mas de deixá-la se soltar nos movimentos da própria brincadeira, que ajudam a desenvolver a coordenação motora global e também a fina. De, por exemplo, pegar as coisas com as mãos, com as pontas dos dedos, né? Brincar também permite o desenvolvimento do lado afetivo dos alunos, né? A criança que brinca, ela é sensível. Olha só, o lado afetivo, o lado psicológico, o lado emocional da criança, tá? O que é fundamental no ser humano do século XXI, que precisa aprender a cuidar da família, dos filhos, tem que deixar o menino brincar com boneca e a menina com carrinho. O que tá querendo dizer aqui, gente? A gente cresce dentro de uma sociedade que tem alguns rótulos que prejudicam, né, o andamento social. Por exemplo, quando você não permite que o menino brinque, por exemplo, de casinha, de boneca, você impede que ele possa perceber que ele tem responsabilidades no futuro com casa, que ele tem responsabilidades no futuro em ser pai. E a menina, quando a gente impede a menina de andar de carrinho, brincar de carrinho, o que a gente está mostrando para ela? Que ela não é capaz, que a locomoção automotiva, ela é apenas do sexo masculino? Então, nas brincadeiras, nós passamos ali, né, certos valores que nós temos penetrados no nosso dia a dia. Então, a gente tem que permitir que o menino brinque com boneca, brinque de casinha, brinque de comidinha, né? Hoje a gente tem visto, né, quantos chefes são homens. A cozinha não é só da mulher, a cozinha também é do homem. Bem como a família não é só da mulher, a família também é do homem. Então, a gente precisa, desde criança, ser trabalhado sobre essas questões. E isso deve começar em casa.
com os pais ao mesmo tempo em que na escola com os professores. Essa virada de comportamento depende da mídia também, porque a mídia, infelizmente, ela trabalha, né, muitas das vezes deturpando alguns assuntos e escandalizando outros, né? Ela traz às vezes essa questão assim do azul para menino, rosa para menina e traz um escândalo terrível. E enquanto a gente tá nesse fofoca, nesse bate-papo, a gente esquece do que deve ser necessário, que é o pensar no desenvolvimento da criança. A gente tem que deixar de lado certas picuinhas, né, certas coisas assim, porque a mídia ela atrapalha muito, né? E atrasa o nosso processo de pensar no que é melhor para a criança. O preconceito de gênero é coisa de adulto. Aqui na nossa apostila, no nosso módulo, nas nossas aulas, eu não quero trabalhar com preconceito, tá? E também não quero falar sobre opção, né? Em questão ali da homossexualidade. Não quero falar sobre isso, porque preconceito de gênero é coisa de adulto. Aqui eu quero falar sobre criança e o seu direito de brincar, independente de ser um menino e independente de ser uma menina, beleza? Então, olha só, as brincadeiras, diz a doutora, são importantes desde o ensino infantil, em especial a partir dos 3 anos de idade, quando a criança passa a ter a percepção do outro. Porque antes dos 3 anos de idade, geralmente as crianças elas brincam sozinhas, elas têm dificuldade de brincar em grupo, né? E aqui é interessante porque, assim, na sala de aula, né, para turma presencial, eu comentei sobre isso, falei assim, olha, geralmente agora, né, começo do ano, tá tendo aí a matrícula das crianças, e crianças que ainda não estudavam, né, não tinham idade para estudar, estão sendo matriculadas, elas geralmente, elas passam ali pelo parquinho da escola e ficam maravilhadas, né, e elas querem rapidamente começar a trabalhar, começar a estudar. Dorme do lado do uniforme, gosta do material novo, mas quando ela começa a estudar e ela percebe que ela não vai ter oportunidade de ser criança, de brincar, de desfrutar de todos os ambientes da escola, ela fica ali como? Desestimulada e ela nem quer mais ir pra escola. Então, assim, temos que refletir o espaço da escola não como um espaço apenas para o desenvolvimento de conteúdo. Infelizmente, ainda existe muito preconceito, principalmente por parte dos pais, que acha que o aluno só está aprendendo se ele estiver sentado copiando. E às vezes a gente aprende muito mais quando a gente está em movimento. A gente aprende muito quando a gente está, por exemplo, brincando. No curso, né, do técnico de educação especial, tem um vídeo muito interessante, também falei isso na minha turma presencial, mostrando uma professora que trabalhou com matemática, né, conta de multiplicação, por meio de um mercadinho que ela fez dentro da sala de aula. Então, os alunos pegavam ali as mercadorias, eles somavam as mercadorias, né, para saber quanto que ia dar a conta da compra que eles mesmos fizeram, isso na brincadeira. Então, eles estavam aprendendo a matemática, e depois eles tinham que passar o cartão e parcelar em 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e fazer ali a conta. Então, olha que interessante, através da brincadeira, estava desenvolvendo a parte cognitiva, mas outras partes também fundamentais e mostrando para esse aluno que o conteúdo que a gente aprende no dia a dia dentro da escola é aplicável na vida, em sociedade, tá? Então, já no ensino fundamental, os alunos se preocupam, por exemplo, com os colegas, com os grupos, né? Conforme a gente vai ficando maior, a gente gosta mais de trabalhar em grupo. Querem jogos com regras, como, por exemplo, banco imobiliário, detetive, futebol, xadrez. Tudo que tem regra e desafio é importante nessa fase. O período do simbólico, do faz de conta, já foi, e no fundamental o que interessa são as regras ali no caso coletivas. Por quê? Os maiores, eles gostam das regras, porque quando a regra ela não é obedecida, né, ele se sente o quê? Desrespeitado, parece que tá dando privilégio para um em detrimento do outro. Então, eles já começam a entender que dentro da sociedade precisa de regras. Por meio de quê? Por meio dessas brincadeiras onde eles já gostam de ter as regras, tá? Tzouko explica que o educador também pode usar os jogos como instrumento pedagógico. Por exemplo, esse exemplo que eu dei, né, da professora fazendo ali aula de matemática com o mercado, tá? Mas essa é uma abordagem diferente da prática lúdica, porque não é só a brincadeira, brincar por brincar. Aí nós temos aqui uma citação, ó, o professor pode usar, por exemplo, o boliche no fundamental. Boliche você pode, inclusive, utilizar materiais ali recicláveis, como garrafa PET, enfim, várias coisinhas assim.
No primeiro ano em matemática, por exemplo, usando quantos pinos o aluno derrubou, a anotação que ele inventou, a somatória para chegar ali ao resultado. Nesse caso, gente, o boliche não está sendo usado com sentido de jogo, mas como instrumento didático, pois quem toma as decisões é o professor e a decisão ali está vinculada a um conteúdo que precisa ser ali desenvolvido dentro ali do currículo escolar daquela criança, tá? Então, é um uso pertinente, mas é instrumental. Tá sendo ali um instrumento para o lado cognitivo. Mesmo o jogo instrumental é melhor que uma aula no sentido acadêmico, onde o aluno, ele vê concretamente as regras, ou seja, ele consegue entender que a teoria, ela realmente funciona na prática, tá? Para a doutora, pais que afirmam que as crianças devem ir à escola para estudar e não para brincar não entendem nada de educação. Eles acham que educar é ficar copiando. Aí tem uma citação aqui para você colocar no seu caderno sobre os alunos copistas. Nem sempre o aluno que copia do quadro, ele tá compreendendo o que está sendo ensinado. Tem aluno que é só copista, ou seja, ele só copia, tá? Então, temos que tomar atenção, tomar nota disso aqui, ó. Aluno copista. O que é o aluno copista? É aquele que apenas copia as coisas do quadro. Mas nem sempre aquele que copia, aquele que tem uma boa caligrafia, está compreendendo o que está acontecendo. Por isso, há crianças que copiam letras, mas não sabem o que escrevem. É uma forma de ensino totalmente inadequada. A criança precisa criar, então, significados. O jogo, para Kishimoto, pode ser visto como resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social. Um sistema de regras e um objeto. Esses três aspectos permitem a compreensão do jogo, diferenciando significados atribuídos por culturas diferentes. Pelas regras e objetos que o caracterizam, pode-se inferir como jogos uma variedade conhecidos como, por exemplo, faz de conta, simbólicos, motores, sensórios motores, intelectuais ou cognitivos, individuais ou coletivos, metafóricos, de verbais, de palavras, políticos, de adulto, de criança, de animais, de salão, e uma infinidade de outros, mostrando a multiplicidade de fenômenos incluídos na categoria jogo. E cada um joga à sua maneira, pois tais jogos, embora recebam a mesma denominação, cada um tem suas especificidades dentro do contexto social, cultural em que estão inseridos. O que seria aí um jogo educativo, né? É um jogo que educa, lógico, mas ele é utilizado aí em sala de aula, de acordo aí com Kishimoto. Muitas vezes esse jogo educativo desvirtua esse critério de dar prioridade ao produto, à aprendizagem de noções e habilidades significativas, afirma o autor, né? O jogo só pode ser jogo quando selecionado livre e espontaneamente pela criança, tá? Mas como surgiram os jogos e as brincadeiras na educação? Esses questionamentos é que se propõe a pesquisa de como surgiu e como utilizá-los no campo da educação. Gente, jogo, brinquedo e brincadeira na educação. O que seria aí esse tema, esse pedacinho aí da nossa apostila? O jogo, o brinquedo e as brincadeiras fazem parte do universo infantil. Através deles, é possível a criança se desenvolver, conhecer e interagir com o mundo ao seu redor. Desde os primeiros anos de vida, somos apresentados a esse mundo de imaginação e interação, o que faz com que criamos e recriamos atitudes e comportamentos vivenciados em nosso dia a dia. As brincadeiras e jogos infantis, eles exercem um papel muito além da simples diversão, pois possibilitam a aprendizagem de diversas habilidades e são meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual da criança, tá? Por meio das brincadeiras, a criança, ela te mostra tudo aquilo que ela já compreende dentro da sociedade. Por exemplo, tem um tempo atrás aí, vira e mexe acontece isso, tá? Viralizou a foto de uma menininha num supermercado, que ela tava com a bonequinha dela e do nada ela sentou, né?
no chão, lá num tabloidezinho, abaixou o vestidinho e colocou a bonequinha dela para mamar. Por que ela fez isso? Porque ela já compreende qual é a figura da mãe. A mãe é aquela pessoa que cuida da criança, que vai trabalhar na alimentação. Então, assim, a brincadeira, ela traz pra gente que a criança, ela tá compreendendo. A criança, ela chega um momento que ela brinca de ser professor, professora. Por quê? Porque ele te admira, né? Ele percebe que você tem um papel fundamental, é uma das profissões dentro da sociedade, tá? Então, as brincadeiras e os jogos infantis, eles exercem um papel muito além da simples diversão, possibilitam a aprendizagem de diversas habilidades e são aí meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual da criança. O brincar faz parte da infância de qualquer criança. Então, não importa se é um menino ou uma menina, se é branco, amarelo, azul, negro, enfim, se é rico, pobre, magro, gordinho, todo mundo vai brincar. Isso é uma característica da criança. A criança do Brasil brinca assim como a do Japão. Isso é uma característica de toda criança. Toda criança brinca. E não precisa ser brinquedos caros. Pode ser coisas simples. Você vai ver criança brincando com papelão. Então, o brincar faz parte da infância de qualquer criança e é frequentemente lembrada pelos adultos, compreendido como um período de grande aprendizado, interação, descontração, imaginação e descoberta. E o que com certeza influencia nas atitudes e comportamentos ao longo da vida. Brincar, gente, não significa perda de tempo, como também não é uma forma de preenchimento de tempo, mas uma maneira de se colocar a criança de frente com o objeto, muito embora nem sempre a brincadeira envolva um objeto. A infância, o jogo, o brinquedo e as brincadeiras estão inteiramente ligados, sendo que desde muito cedo somos orientados a brincar com jogos e objetos, seja para aprendermos ou simplesmente para nos distrairmos. Mas essas palavras fazem parte e sentido do universo infantil, tá? De acordo com Vygotsky, a gente vai estudar melhor Vygotsky, tá? Na próxima aula. Mas aqui já tem um pedacinho, né? Vai dizendo assim, ó. De acordo com Vygotsky, a brincadeira cria para a criança uma zona de desenvolvimento proximal, que não é a outra coisa senão a distância entre o nível atual de desenvolvimento, determinada pela capacidade de resolver independente um problema, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através de uma solução de um problema sobre a orientação de um adulto ou um companheiro mais capaz. Ou seja, por meio das brincadeiras, nós conseguimos realizar situações que nós ainda não sabíamos, mas a gente tem ali a ajuda do nosso amiguinho, aí a gente consegue alcançar outros conhecimentos, tá? A gente vai estudar melhor sobre essa zona de desenvolvimento proximal na próxima aula. O brincar torna-se muito importante para o desenvolvimento e para a interação da criança com o mundo ao seu redor. Desde os primeiros meses de vida, somos estimulados, por exemplo, a sorrir, a falar, ouvir, gritar, imaginar coisas ou objetos ao nosso redor, ou seja, interagir com as pessoas e também ali com o meio. Desde os primeiros dias, os pais, tios, tias, avós, entre outros, interagem com a criança, estimulando assim a interação e a descoberta com o mundo exterior. É através das brincadeiras que as crianças realizam suas primeiras escolhas e aprofundam temas e assuntos vivenciados pelos adultos, os quais, no decorrer do tempo, as mesmas necessitam compreender. Então, aí o brinquedo, ele possibilita o desenvolvimento total da criança, já que ela se desenvolve afetivamente no seu convívio social. A brincadeira, gente, faz parte do mundo da criança, de qualquer criança. É peça fundamental para o desenvolvimento intelectual das crianças. Todos nós nos recordamos de jogos, brinquedos e brincadeiras que fizeram parte da nossa infância. Você lembra de alguma brincadeira que fez parte daí da sua infância? Eram nesses momentos que experimentávamos, que nós organizávamos, que nós interagíamos e criávamos regras, tanto individuais quanto coletivas. Memórias que fazem parte das narrativas lembradas e repassadas para nossos filhos, sobrinhos e afilhados. O jogo, o brinquedo e as brincadeiras, ao longo do tempo, estão sendo interpretados de forma diferente.
passaram a ser compreendidos como objetos de grande aprendizado e importância para as crianças, deixando de serem apenas um passatempo, e foram ganhando espaço nas escolas, nos processos pedagógicos, além de chamarem a atenção de estudiosos e também aí de empresários. Você vê que no comércio o que mais tem hoje são brinquedos, né? Porque eles viram que é algo que tem demanda social para isso. Os empresários, eles começaram aí a investir na fabricação de brinquedos diferentes, sofisticados e que atendam às necessidades e interesses das crianças, além de proporcionarem e cultivarem um comércio cada vez maior. Mas não é só brinquedos caros que satisfazem as crianças. Podem ser, por exemplo, igual nessa foto aí que eu coloquei, brinquedos recicláveis. O próximo vídeo que a gente vai ter vai ser para fazermos a explicação da atividade do conteúdo de hoje, tá? Então, eu vou fechar esse vídeo aqui e vou abrir um outro vídeo só para falarmos sobre a atividade do conteúdo de hoje.